Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 11 de maio de 2020, declaro aberta a sessão ordinária invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pelo secretário Paulo Lopes Godoy. Boa noite a todos. Esse versículo é Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 40. A justiça é um atributo de Deus. Se você errou e a justiça dos homens não te alcançou, saiba que a justiça divina não falhará. Obrigado, secretário. Coloco em discussão a ata número 06/2020 da última sessão ordinária. Coloco em votação a mesma ata da sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Temos os projetos. Projetos de lei do Executivo Municipal para leitura. Projeto de lei 018/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º da lei 1830, de 28 de agosto de 2019, e dá outras providências. E o projeto de lei 021/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a cobrar contribuição de melhoria decorrente da realização de obra pública, na forma dos artigos 205 e subsequentes da Lei Municipal 1755 de 2017, segundo o Código Tributário Municipal. Muito bem, temos mais umas respostas, né? Está tudo à disposição. Já disposição. viram, né? Está à disposição, está tudo aí. Passamos para o próximo item 3, leitura do expediente recebido diversos. Também está à disposição de todos. Leitura do expediente e expedido dos vereadores. Da mesma maneira, né, secretário, está à disposição. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Daí nós temos a leitura dos projetos de lei da iniciativa da mesa diretora. Projetos de lei da mesa diretora para leitura. Projeto de lei número 019/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio do prefeito, vice-prefeito e de secretários municipais para a legislatura 2021 a 2024, no município de Vitor Greve. E o projeto de lei número 020/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Vitor Greve para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 026/2020. Ementa. Requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, se aprovado for, que o Executivo Municipal, via Secretaria de Administração e Fazenda, realize um estudo para apresentação de novos cálculos dentro do Código Tributário, referente aos valores hoje cobrados dos impostos de transmissão de bens imóveis, ITBI, com a apresentação de um novo projeto de lei visando a revisão destes valores. Os vereadores Adriano Rodrigo Matti, Adriana Naira, Augusto Juliano Lisca, Márcio Pinto da Silva, Paulo Lopes Godoy e Valdir José Vieira requerem a mesa, depois de ouvido o plenário, do presidente determine o envio deste requerimento. Justificativa. Este requerimento tem por objetivo solicitar um estudo visando a revisão do atual valor hoje cobrado pela municipalidade no que tange ao imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, do Código Tributário Municipal, considerando que existem disparidades entre os valores de Vitor Greve quando comparados com os municípios da região. Maiores justificativos em plenário, os vereadores assim citados. Está em discussão. Qual vereador quer começar? Eu acho que já foi bastante discutido esse assunto. Foi também conseguido algumas alterações, né, sob pressão, e acredito que teremos
algum respaldo também sobre esse assunto também fazendo pressão, né? E vai uma proposta aí ao Executivo, se caso nós formos atendidos, eu acho que temos que fazer uma pesquisa aí nos outros municípios que se pelo menos fique parecido, né? É uma questão que já foi discutido até em grupos de WhatsApp aí. E eu acho que um assunto bem relevante é a questão da gente deixar nossos filhos e assim por diante, a sucessão familiar no interior aí, eu acho que é um dos assuntos bem pertinentes, né? Seria isso. Vereador Paulo. É um assunto bastante importante, presidente, e caros colegas. Todos vocês viram que durante a discussão do código houve polêmica, depois houve polêmica, agora uns dias atrás houve polêmica de novo, através do grupo do WhatsApp. Procurei responder da maneira que eu achava correto. Acredito que alguns munícipes se exaltaram um pouco, mas não deixam de ter razão também. Eu acredito que a tua iniciativa, nós acompanhando a tua iniciativa, é importante fazer um requerimento para que fique documentado, pelo menos a possibilidade de sentarmos no Executivo e quem sabe receber um não, mas nós temos que, como vereadores, buscar, tentar achar alguma solução. E eu acho que essa é a maneira certa, debatermos com o Executivo essa possibilidade. Como tu bem colocaste, acho que é importante fazer um levantamento bem primoroso de toda a região, para a gente ter como onde se basear, né? E acredito que talvez lá no fim do túnel surja uma luz, mas estou um pouco descrente. Até porque o que me deixa chateado, e acho que todos vocês, da maneira como eu coloquei no grupo, eu procurei defender todos os vereadores, não somente os vereadores da oposição, não somente o presidente, né? Porque a culpa é sempre dos vereadores, né? Tudo que acontece de errado nesse município, não sei se nos outros é assim também, mas é sempre dos vereadores, né? Por bem ou por mal, quem erra são os vereadores. Eu acho que nós, buscando a discussão, pelo menos a gente mais uma vez prova, como se precisasse provar, que a gente está do lado das pessoas, que a gente quer o melhor no município, que a gente quer o melhor para as pessoas e que a gente está disposto a discutir. Obrigado. Vereadora Adriana. Assinei junto ao requerimento quando a Adriana me convidou antes, porque desde o começo eu achei esse assunto, achei que não estava esgotado esse assunto ainda. Quando ali a gente estudou o Código Tributário, eu e o Márcio batemos fortes nessa tecla, né, Márcio? E me lembro da resposta, que os demais municípios estavam errados e não o nosso. Que os demais teriam que se adequar ao valor, que nós estávamos certos, né? Não vejo muita luz nesse embate todo, mas a discussão sempre é válida, com certeza. E como tu falou, a sucessão familiar se faz muito necessária no nosso município, como em todo o Brasil, né? E cada vez mais difícil fica deixar os filhos no interior, quando tudo que a gente vai pagar se torna muito caro e o imposto realmente está bastante pesado. Para quem vende, né, ou para quem vai fazer um inventário, o imposto de Vitor-Grefe é bem caro. E até coloquei no grupo que a gente pode até formar um entendido, né, Márcio? Parecia que ela estava defendendo o patrimônio próprio, eu e você, ser agricultor, mas não foi isso, e saí do grupo por causa disso. Porque briguei muito na discussão do Código Tributário para conseguir fazer uma redução do ITBI, e a gente não foi entendido, né, e o cidadão vem ofender a cada um de nós, né? Eu não admito que ninguém ofenda nem a mim, nem aos senhores, né? Podemos brigar aqui dentro, mas temos que se unir perante os outros, com certeza. Brigar por ideias, eu falo, né? Mas eu sempre defendi cada um dos senhores do grupo e defendi cada um dos senhores do grupo aquele dia e saí do grupo e acho que fiz o certo. Era isso. Mais alguém? Vereador Marcelo. Eu não entendi qual o problema, é a alíquota ou a base de cálculo? E é só imóvel rural, né? É só imóvel rural. O valor. Alíquota. Seria isso, o valor está comparado aos outros municípios, está mais alto. Mais alguma colocação, vereador Adriano?
Bem, eu acho que não é como aconteceu lá de achar culpado, né? Se existe um problema, acho que nós temos que tentar resolver. Então, eu faço essa proposta de aguardarmos a resposta do Executivo e caso venha alguma ou não venha a resposta, nós podemos marcar uma reunião num espaço maior aí, com representantes aí para tentar resolver a situação, né? Então seria essa a minha proposta aí, e eu acho que só nos resta aguardar uma resposta aí para tomar mais providências aí. Coloco o requerimento número 26 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pedido de informações número 005/2020. São 3 presidentes. Emenda. Solicita a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário se aprovado for, com base no inciso 9 do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, que seja enviada a correspondência ao Executivo Municipal para que preste informações referentes à destinação das lâmpadas usadas que foram substituídas pelas luminárias de LED. O vereador Augusto Juliano Lisca requer à mesa, depois do vídeo plenário, que o senhor presidente determine o envio desta manifestação. Justificativa. O presente pedido de informação é justificado com o intuito de saber se essas lâmpadas usadas serão instaladas em outros locais que hoje não possuem iluminação pública, ou então requer saber qual será o destino final. Maiores justificativos em plenário, vereador Augusto Juliano Lisca. Está com a palavra, vereador. Bom, caros colegas, a justificativa já em si já diz tudo, né? Minha preocupação, então, é aonde vão ser destinados, né? No mínimo foi trocadas, eram para ser 500 lâmpadas aqui na nossa cidade. E eu só gostaria de saber esse pedido de informação, então solicitei aonde elas vão ser colocadas, se alguns lugares que não há iluminação pública, como já diz a justificativa, que não estava dentro então do projeto, aonde vão ser colocados. Cito um exemplo, CTG, que muitas vezes alguns dos vereadores aqui já pediram, iluminação, né, até as proximidades ali do seu Libério, até o CTG e algumas outras partes ali, é um exemplo. Então só vem então esse pedido de informação, né, se eu for ouvido, geralmente as respostas não vêm, mas mais uma vez estou pedindo então, né, que me dê essa resposta então, no caso, porque não só para mim, mas para os demais moradores aí que estão necessitando de lugares que não há iluminação pública, que venha essa resposta. Seria isso, presidente. Coloco o pedido de informações no 05/2020 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pedido de informações número 006/2020. Emenda. Solicita a mesa diretora, depois do discutido pelo plenário se aprovado for, que com base no inciso 9 do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, que seja enviada correspondência ao senhor Cláudio Afonso Alfani, prefeito municipal, com cientificação à Unidade Central de Controle Interno do município, senhora Fabiana Binsfield Köhler, no sentido de solicitar ao Poder Executivo cópia das portarias de exoneração como secretário municipal e de nomeação como assessor do prefeito municipal do servidor público senhor Marcos Nadir Vieira dos Santos, e que seja solicitado ao servidor do controle interno se há ou não, ou já houve eventual constatação e apontamento de eventual irregularidade na nova nomeação do servidor Marcos Vieira dos Santos. O vereador infirmado Paulo Lopes Godoy requer à mesa, depois do ouvido plenário, que o senhor presidente determine o envio desta manifestação para a secretaria correspondente. Justificativo. Justifica o presente pedido de informações diante das premissas que norteiam as regras gerais para a organização e funcionamento da administração pública, em especial a súmula 13. Entendo ser necessário que se verifique a nomeação do senhor Marcos Nadir Vieira dos Santos do cargo de secretário municipal para o cargo de assessor do prefeito municipal. Seguem anexas as folhas de pagamentos dos meses de março a abril de 2020, que comprova a transição de cargo de um para outro. Maiores justificativos em plenário, Paulo Lopes Godoy, vereador. Está com a palavra, vereador Paulo. Bem, como ficou bem explicado
No pedido de informações, caso os colegas, né, o secretário Marcos, ele tinha uma nomeação como secretário de janeiro a março, né, e foi mudado de abril para assessor do gabinete do prefeito. A meu ver, eu tive denúncia sobre isso, né, o escritor aqui, fui verificar, realmente tem toda a documentação, está anexada junto, se vocês quiserem ver. É um caso de nepotismo, né, súmula 13, em relação ao vereador Valdir José Vieira, porque o cargo de primeiro escalão de secretário não configura nepotismo, né, porém, né, o cargo de assessor sim. Né, então, isso está tudo comprovado legalmente. Eu acho que é importante esse pedido de informações, é importante nós fiscalizarmos, é importante ver se realmente aconteceu, se foi um engano, se foi um erro, se passaram, corrijam logo, né, porque isso é ilegal e configura nepotismo, a meu ver, presidente. Então, eu acho que é importante essas informações para nós tirarmos a limpo, aqui tem todas na folha, inclusive já a parcela do 13º, o senhor Marcos já recebeu como salário, pelo salário de assessor. Que aí já existe outra discussão se é correto ou não, mas isso não quero discutir nesse momento. Quero discutir, quero saber se existe a configuração de nepotismo, né, nessa questão dessa nomeação. Aqui eu aproveito para colocar que eu não tenho nada contra o Marcos, tenho um excelente relacionamento com ele, hoje mesmo conversei com ele, ele sempre muito educado, muito solícito, porém, é minha função de vereador de pesquisar e descobrir a fundo se existe alguma legalidade. Obrigado, presidente. Coloco o pedido de informações número 06/2020 em votação. Quem estiver a favor, permaneça com o estado, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. E o terceiro pedido de informações, número 007/2020, ementa, solicita a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, se aprovado for, com base no inciso 9º do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, que seja enviada para o correspondente executivo municipal para que preste informações sobre qual o local correto de acesso da empresa WK, pois há uma entrada pela RS 142, enquanto que há informações de que estaria utilizando novo acesso pela frente do cemitério evangélico. Assim, questiona se esse local, novo acesso, é uma área do município ou uma área de preservação ambiental, APP. O vereador Augusto Juliano Lisca requer a mesa, depois de ouvir o plenário, que o senhor presidente determine o envio desta manifestação. Justificativa. O presente pedido de informação é solicitado para que seja esclarecido se o local se trata de área verde ou se é uma área do município e há possibilidade para acesso da empresa. Maior justificativos em plenário, o vereador Augusto Juliano Lisca. Está com a palavra, vereador Augusto. Bom, colegas, dia 16 de fevereiro eu fiz o requerimento solicitando essa resposta. Não me veio. Hoje é dia 11 de maio, são 3 meses já. Não, até agora não veio a resposta. Então, eu só quero que me dê essa resposta. Agora é um pedido de informação, então, só mudei o critério. Se há possibilidade desse acesso pela empresa, se é uma área verde, né, ou é a área do município. Só isso que eu gostaria de saber. Seria isso, presidente. Coloco o pedido de informações número 07/2020 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo os reservados, os pedidos verbais. Quem quiser se inscrever para explicações pessoais no momento. Eu quero. Mais alguém? Passa Cerato. Vou colocar agora, vereador. Mas a próxima vez, quando eu pedir, eu quero que mencione logo o nome para que eu logo coloque. Vereador Irno, pedidos verbais. Vereadora Adriana. Também não. Vereador Mar. Eu quero que seja enviado um ofício para a assistência social e eu convido com o mesmo teor, nós estamos solicitando um levantamento atualizado sobre a real necessidade das pessoas, por exemplo,
Ali tem um levantamento lá de quem já recebe Bolsa Família, quem recebe a cesta básica, mas eu acho que do jeito que as coisas estão acontecendo, para verificar se alguém perdeu o seu trabalho, se alguém perdeu sua fonte de renda e está precisando de algum outro tipo de ajuda, pelo que eu vi ali, acho que está vindo um recurso, né, para esse fim. Então eu tenho andado na cidade, quando saio, né, e tenho ouvido algumas solicitações nesse sentido. Então, caminhar para a assistência social e para o CONDIC, que é o direito da criança e adolescente, para que eles façam um levantamento atualizado das reais necessidades das pessoas, o que de fato está faltando para as pessoas, porque na situação atual ela é um pouco diferente do que acontece normalmente quando tudo é normal. Então, possivelmente tem pessoas que até seu trabalho já perderam e estão passando por dificuldades, talvez não estejam mapeadas. Então é isso que eu estou solicitando. Vereador Valdir. Vereador Augusto. Mais uma vez, gostaria que fosse mandado executivo e pedir quem são os membros do Conselho de Trânsito e seus respectivos nomes, sendo que esse já foi pedido várias vezes por vereadores aqui nesta casa e até hoje não veio resposta. Eu não sei o porquê, o que está acontecendo, que várias vezes a gente pede aqui e não nos dão resposta de quem são os membros do Conselho de Trânsito. Só dizem que está sendo analisado pelo Conselho de Trânsito, mas quem são os membros do Conselho de Trânsito? Mas eu gostaria de pedir. Custa muito dar o nome das pessoas? Acho que não, né? Seria isso, presidente. Vereador Márcio. Vereador Adriano. Quero que seja encaminhada uma sugestão ao Executivo em socorro ao nosso comércio. Que estuda a possibilidade de alguma ajuda, de repente até em valor, né, para as lojas do nosso município. Né? São poucas e com esse problema que estamos enfrentando aí tomara que não, né? Mas tudo indica que as dificuldades vão aumentar. Tem dinheiro para bares e outros comércios fazer com isso, acho que nesse momento tem que pensar o outro lado também. Também quero que seja encaminhado um ofício à CEVIG, pedindo se estão tomando alguma providência ou vai ser tomada alguma providência em relação à economia do nosso comércio em nossa cidade. Seria isso. Vereador Paulo. Eu tenho um pedido, presidente, para que a Secretaria de Obras faça a recuperação da estrada, do trecho ali de acesso aos Kirchhoff, passando pelo sítio, pelo Oliveira Frank, pelo Clayton Grêmio e aí em direção à localidade de São João da Glória, no acesso da 286. O fluxo de veículos, segundo um morador ali, aumentou de 5 a 6 vezes. Muita poeira, muito buraco, muito barulho e a tendência é piorar, né, com esse fluxo maior de veículos. Só isso, presidente. Eu tenho pedido ao Executivo que invista um pouco mais no viveiro municipal, pois há uma procura grande por mudas de verduras lá e o responsável diz que não tem as sementes até para plantar, então que se invista um pouco mais, que as verduras é saudável. O empedramento também, a Secretaria de Obras, então, o empedramento da estrada do senhor Loreno Pinto da Silva, que já pediu várias vezes aqui, estou reforçando mais uma vez esse pedido, para que seja feito lá o acesso dele. E encaminhar ao Executivo, então, uma revisão, não sei o que está acontecendo na rede de água de linha Japi, que vieram me comunicar que a água não está chegando com total força em umas casas lá por relatos que a caixa é mais baixa que o terreno lá. Então, que reavalie isso aí, se tiver que aumentar a altura da caixa da água ou fazer alguma coisa para solucionar isso aí. A rede recém está sendo construída. Seria isso da minha parte. Pequeno expediente não tem nada. Votação também não. Explicações pessoais. Vereadora Adriana, já tem 5 minutos.
Na última sessão, senhores, eu pedi para mandar em ofício, então, as lideranças partidárias do município, por causa do consenso, dizer aos senhores que recebi, então, do PTB, quem assinou, então, o documento foi a Mirtes, né, Schmidt, dizendo que o PTB está aberto, então, para essa conversa, está se colocando à disposição. Foi muito cortês na sua resposta, dizendo que sim, que sempre está aberta a conversa quando o bem do município está em jogo. Também recebi a resposta do PDT, quem assinou foi o prefeito Cláudio, da mesma maneira que se colocando à disposição para o diálogo. Os demais partidos não me responderam, eu entrei em contato com o Rui do PP me disse que há uma divergência dentro do partido, mas tão logo ele tem a resposta, sim, ele vai entrar em contato conosco para marcar essa reunião. O MDB também conversei com o Nestor pelo WhatsApp, o Nestor também me pediu mais alguns dias para nós sentarmos e conversar. Quero dizer para os senhores que a minha proposta é nós, 9 vereadores, sentarmos aqui na Câmara um dia desses, com essas lideranças e conversarmos olho no olho, como o Gente Grande faz, sem briga na discussão, para ver se isso é possível ou não. A gente sabe que muitos tentaram isso, e isso é quase impossível, mas não vamos parar de sonhar, né, pessoal? Vocês que são mais jovens, tem tudo pela frente da política ainda, né? Eu acho que cabe a vocês engajar nessa briga, né? E nós, os mais experientes, temos que ajudar a formar esse consenso. Se alguém me pediu esses dias, tu tem algum nome? Não, pessoal. Nunca pensei em quem vai ser o prefeito. De repente, algum de vocês, um nome bem diferente, não sei. E é por isso a conversa, para chegarmos a uma conclusão se isso é possível ou não. Isso é sonhar, né, pessoal? É sonhar. Porque aqui a gente sabe que tudo que é partido político tem aquela divergência, tem os cabeças duras que não vão aceitar, que vão achar que isso vai ser ruim. Mas quem é um pouco inteligente sabe que, nesse momento, isso seria muito importante para o município de Torreira. Seria muito interessante. Tempo de Covid, tempo de crise, tempo de ânimos alterados. E não sabemos se vou estar aqui amanhã ou não. Dizer para vocês que eu não concordo mais a nada, não é essa a minha intenção. Vocês sabem disso. Mas que se eu puder ajudar nessa conversa, estou à disposição. Era isso, presidente. Vereador Paulo, o senhor tem 5 minutos, vereador. Bem, presidente, eu acredito que não vou precisar dos 5 minutos. Antes de tocar no assunto que eu quero colocar, mais uma vez, vereadora Adriana, eu parabenizo e apoio essa ideia, apoio a possibilidade de pelo menos sentarmos e discutirmos para saber o que os políticos estão pensando a respeito da possibilidade de um consenso para a eleição deste ano. Eleição que a gente não tem certeza absoluta de nada, né? Existe uma corrente, vocês devem ter visto a manifestação de colegas vereadores, 90% são a favor da prorrogação por mais 2 anos, me assustou isso, né? E alguns prefeitos a favor, e muitos prefeitos contra, não vê a hora de largar o pepino, né? Então, mas pelo que o presidente do TSE colocou, a possibilidade maior é sair em dezembro, eleição no máximo até dezembro sair esse ano. Por falar em TSE, caiu no segundo assunto, né? Vocês devem ter visto semana passada que o nosso executivo, nas pessoas do prefeito e do vice-prefeito, Cláudio e Gilmar, vamos colocar entre aspas, escaparam do processo aquele da eleição 2016, da famigerada compra de votos, né? Que temos provas e contraprovas e levantamentos da Polícia Federal, da Justiça, foram condenados aqui em primeira instância, né? E em Porto Alegre não. Em Porto Alegre não houve o provimento do recurso. Aliás, houve o provimento do recurso do Porto Alegre. Isso. E aí, agora em Brasília, no TSE, vocês devem ter visto, mas eu trago aqui, fique de forma pública, né, que 2 votos foram pelo provimento da ação,
né, do relator, que é o principal voto, que é a pessoa que estuda mais o processo, que é a pessoa que vai a fundo, pelo menos eu tenho essa imagem, optou pela condenação deles. O ministro Fachin também. Né? E aí houve o voto do ministro Alexandre de Moraes, onde não sei, me desculpe, mas eu vi bastante na televisão. Vocês devem ter lido também, quem assistiu, tem tudo gravado. É uma piada, né? Essa é a minha opinião. De que houve esquema? Houve. Houve contra de sufrágio? Houve. Houve crime eleitoral? Houve. Mas ninguém me comprova que havia uma relação do prefeito com o senhor Marcos Petri. É de dar risada, né? Nós que convivemos aqui a situação é de dar risada, né? E aí ficou essa dúvida e ele votou então pelo improvimento do recurso, né? E aí foi acompanhado por mais 2 ministros e a presidente do TSE, Rosa Weber, e mais um ministro, colocaram que precisavam de mais provas, precisavam de mais informações, só que nessa altura do processo isso é impossível. Então, como a justiça diz, pelo menos eu tenho essa imagem, a dúvida é inocente, né? Mas nós sabemos, eu não preciso colocar mais nada, todos nós sabemos, ninguém é criança, ninguém é bobo, de nós 9 e de mais as pessoas que estão aqui, os funcionários, e a doutora Vera. Todo mundo sabe o que aconteceu, não preciso falar mais nada, né? Engraçado que o vereador irmão, o mais votado, foi cassado, né? Com as mesmas provas, a mesma denúncia. Foi cassado, multado e teve os direitos políticos cassados. Engraçado, né? E aí o prefeito e o vice escapam, que nem peixe molhado no meio das mãos do pescador. Mas, vocês lembram, eu procurei na Bíblia uma mensagem que fala de justiça, né? Eu ainda tenho um pouquinho de esperança na justiça. Vamos ver o que vai acontecer. Para concluir, eu quero dizer que foi encerrado, está encerrado. Na minha opinião, foi errado, não houve justiça. Tá? Falo isso olhando na cara de vocês, falo olhando na cara de qualquer pessoa. Né? E dizer, né, que isso tudo é uma grande lição que aconteceu no nosso município. Quem sabe agora, será que não existe a possibilidade do vereador, não, apesar que o vereador aí não está aqui, está fazendo um bom trabalho, tem uma amizade muito grande, um respeito muito grande por ele. Quem sabe o vereador não poderia voltar, né? Já que o prefeito e o vice foram inocentados, que também é inocente. Obrigado, presidente. Vamos para os lembretes. Então, nos lembretes nós temos um assunto aí sobre o projeto de resolução para as próximas sessões aí, se nós formos mudar ela para de dia. Então, quero sugestões aí de horário, se muda, se não muda. Desculpe também só para pedir se muda, se não muda. Então, estou abrindo esse espaço para sugestões, vereador Paulo. Eu achei a ideia da vereadora Dani interessante, porque como nós não estamos tendo plateia, ainda tem um inverno, daqui a pouco, vocês, para mim é um pouco diferente, mas achei interessante a ideia. Só que nós temos que considerar várias coisas. Primeiro, parece que o professor Jacó trabalha de manhã, né? O professor primeiro trabalha de manhã, já não inviabiliza, né? Temos que respeitar o trabalho do professor Jacó. O vereador Valdir está colocando para nós, né, que esse horário atrapalha demais o trabalho dele. Então nós temos que respeitar também. Então, assim, né, eu não sei se a gente chega num ponto de não conseguir achar uma solução, mas o que eu quero colocar assim, ó, essas 3 situações praticamente inviabilizam, a meu ver, presidente, a mudança do horário. Mais alguém? Eu só achei muito triste o que aconteceu hoje aqui de novo. Respeito muito meu colega Valdir, que está aqui há anos comigo, mas no grupo ele falou sem problemas, né? E pediu para falar da tarde, falar mais à noite, mas ele falou sem problemas, podemos sim. E o que houve aqui foi uma briga interna de poder. Sinto muito, Márcio, que tu está sofrendo isso no teu partido político. As pessoas querem derrubar de qualquer maneira. Eu estou sentindo isso e te digo qualquer coisa, estou aí para te ajudar, tá bom? Tá, nós conversamos no particular, então, a respeito da próxima sessão, continua no mesmo horário, então,
No mesmo horário. Porque um vereador quis. Boa noite, senhores. Então tá. Então está decidido. Para a sessão, então, continua no mesmo horário, às 18 horas e 30 minutos. Então, nada mais retratado. Agradeço as pessoas que compõem o plenário e convocam o vereador para a próxima sessão plenária, que será realizada no dia 25 de maio de 2020, segunda-feira, portanto, às 18 horas e 30 minutos, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de adoção das medidas urgentes de restrição e isolamento editados pelo governo estadual e federal em relação ao Covid-19. Está encerrada a sessão.